E se aquilo que sempre te disseram sobre a fraqueza dos empatas fosse uma ilusão cuidadosamente construída? E se, no silêncio de quem sente demais, se escondesse uma força sombria capaz de desarmar até o mais impenetrável dos narcisistas? Carl Jung nos alertou que o inconsciente guarda segredos que ninguém ousa encarar. Mas o que acontece quando a compaixão se transforma em limite e o limite em fogo? O narcisista acredita que domina o jogo, que manipula o tabuleiro e dita as regras. Mas há um ponto em que a marionete corta os fios e encara o manipulador com olhos que já não tremem. O empata, exausto de ser sugado, torna-se aquilo que o narcisista nunca previu, um espelho incômodo que reflete não apenas a vaidade, mas a podridão que ela tenta esconder. E esse reflexo pode ser mais letal do que qualquer confronto direto. Você já se perguntou o que acontece quando o coração que sempre compreendeu se recusa a compreender? Quando o ouvido que sempre ouviu decide calar? Jung dizia que aquilo que negamos em nós retorna com força desmedida. Então imagine, o empata, saturado, não nega mais sua própria sombra. Ele a libera. E nesse instante, o narcisista não enfrenta apenas uma pessoa, mas o peso de todas as suas máscaras desmoronando. Existe um limiar invisível, um ponto de ruptura tão silencioso que só quem já chegou perto consegue reconhecer. É o momento em que a bondade deixa de ser convite e se torna espada, em que o olhar compassivo carrega a ameaça do abismo. O narcisista jamais imagina que o empata, aquele que ele sempre viu como presa, pode, no fim, ser o predador oculto. Um predador que não precisa atacar para destruir, porque sua simples decisão de não ceder já é devastadora. E é aqui que o mistério se adensa. Até onde vai a paciência do empata? Qual é o gatilho que transforma a compreensão em ruptura? Jung nos lembra que a psique humana é feita de opostos e que quando um extremo se exaure, o outro desperta com fúria inevitável. A questão não é se isso acontece, mas quando. E quando acontece, nem mesmo o narcisista está preparado para enfrentar o que surge das profundezas. O silêncio do empata não é a ausência de voz, é o acúmulo de séculos guardados em um único peito. Ele caminha pelo mundo como quem carrega oceanos dentro de si, suportando tempestades que não são suas, acolhendo dores que jamais pediu. Mas chega um instante em que a maré deixa de ser refúgio e se torna dilúvio. O narcisista, cego em sua vaidade, acredita ter encontrado uma fonte inesgotável para alimentar sua fome de poder. Mal percebe que cada gota sugada é também uma semente de sombra, germinando no escuro, pronta para crescer quando o coração cansado decide fechar suas portas. E o que acontece quando essa porta se fecha? Quando a compaixão, antes infinita, se retrai como um animal ferido que já não aceita o toque? É nesse instante que o empata revela a face que o narcisista nunca quis ver, a face da recusa. Não há explosão, não há grito, não há espetáculo. Há apenas a ausência do alimento que sustentava o predador. E na ausência, o narcisista se vê nu diante do vazio, implorando por ecos que já não existem. Aquele que controlava passa a ser controlado pela falta. O empata farto não precisa erguer muralhas. Sua força está em dissolver os fios invisíveis que o prendiam. Ele compreende, com uma clareza cortante, que a dependência nunca foi dele, mas do outro. O jogo se inverte de forma silenciosa, quase imperceptível, como a sombra que se alonga ao cair da tarde. O narcisista, habituado a dançar sobre cordas frágeis, agora pisa em chão firme demais para manipular. E é essa firmeza que mais o assusta, porque ela não pode ser quebrada, apenas enfrentada. Carl Jung dizia que aquilo que negamos em nós retorna multiplicado, até que sejamos obrigados a olhá-lo de frente. O empata, ao se cansar, deixa de negar sua própria sombra. Ele a chama, a aceita, a incorpora. Nesse abraço com o lado oculto, nasce uma presença que o narcisista jamais esperou. Um ser que não teme o confronto, porque já se reconciliou com a própria dor. Aquele que era visto como presa, agora olha nos olhos do caçador e enxerga apenas um homem perdido em suas próprias correntes. E talvez seja isso o mais perturbador. O narcisista não é derrotado pela raiva do empata, mas pela sua indiferença. A recusa em continuar sustentando o jogo é a faca mais afiada.
Não há gritos, apenas silêncio. Não há explicações, apenas ausência. E esse vazio é insuportável para quem sempre viveu da validação alheia. O empata, sem mover um músculo, torna-se o labirinto onde o narcisista se perde. E quanto mais tenta escapar, mais se enreda nos próprios reflexos. O empata farto não luta, ele deixa de lutar. Não prova, não justifica, não se curva. E nesse não fazer, ele desencadeia o maior terremoto na alma do outro. É o paradoxo que Jung compreendia. Às vezes, o maior poder não está no ataque, mas na renúncia. O empata, ao recusar o papel imposto, desmorona todo o teatro que o narcisista havia construído. E sem palco, sem plateia, sem aplausos, o personagem se dissolve, restando apenas a face que sempre tentou esconder. Mas aqui surge a pergunta que ecoa como martelo na mente. O que nasce dentro do empata quando a paciência se esgota? O que desperta no fundo da alma quando a bondade é esvaziada até o limite? Jung acreditava que a psique é um equilíbrio entre luz e sombra, e que a sombra, quando ignorada, se vinga. Então, será que o empata farto não se torna em parte aquilo que mais temia? Ou será que, ao se reencontrar com sua própria escuridão, ele finalmente alcança a liberdade? É nesse terreno de dúvidas que a tensão se instala. O narcisista treme porque percebe que não há como prever os movimentos de quem já não teme perder. O empata farto não joga para ganhar, ele joga para ser. E é essa autenticidade crua, despida de máscaras, que desarma qualquer manipulação. O predador não sabe caçar quando a presa deixa de fugir. Não há prazer em perseguir quem já não se esconde. E assim, o equilíbrio de poder se desfaz em silêncio. O empata, sem buscar vingança, torna-se a lembrança viva de tudo o que o narcisista não é. Um espelho que não reflete vaidade, mas verdade. E a verdade, quando não pode mais ser evitada, é devastadora. O narcisista pode tentar fugir, negar, atacar, mas já não há retorno. O empata farto já não é o mesmo. O perigo não está na fúria, mas na serenidade impenetrável. Não está na guerra, mas na rendição consciente. O empata, que antes parecia vulnerável, agora carrega a força daquilo que Jung chamava de individuação. A integração de tudo o que somos, inclusive do que sempre tememos. E diante dessa totalidade, o narcisista não encontra espaço para se projetar. O jogo acabou, mesmo que ninguém tenha anunciado o fim. Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante para Desarmar o Narcisista Sem Discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O segundo golpe não é aquele que vem de fora, mas o que nasce por dentro. É o golpe invisível, silencioso, que não deixa marcas na pele, mas abre fendas no inconsciente. O empata, depois de se cansar de doar, de se esvaziar, de carregar o peso do mundo nas costas, percebe que algo dentro dele muda de lugar. Não é uma mudança brusca, não é um rompimento explosivo. É como o deslocar lento e inevitável das placas tectônicas, imperceptível no início, mas destinado a criar terremotos. É aí que mora o verdadeiro perigo. Não na reação, mas na transformação interior. O narcisista, que sempre acreditou ter o controle, não consegue enxergar esse processo até ser tarde demais. Jung dizia que aquilo que está reprimido retorna com força multiplicada. O segundo golpe é justamente isso, o retorno do que foi negado. O empata, ao longo de sua vida, sempre buscou abafar a própria sombra. Escolheu ser a mão estendida, a escuta paciente, a presença que cura. Mas toda bondade, quando forçada além do limite, se converte em exaustão. E quando a exaustão se instala, a sombra ganha voz. Não é uma voz estridente, mas um sussurro profundo que diz basta. Esse basta não é dito para fora, não é dirigido ao narcisista, mas ecoa primeiro dentro do empata, libertando forças que ele mesmo desconhecia possuir. É nesse instante que o segundo golpe se manifesta, a indiferença consciente. O empata descobre que já não precisa salvar, já não precisa ceder, já não precisa provar nada.
O narcisista, alimentado por anos dessa energia, sente pela primeira vez o vazio de não ser suprido, e não há dor maior para ele do que a ausência da atenção. A indiferença é o veneno mais forte, porque destrói o jogo sem precisar de confronto. Não há mais palco, não há mais público, não há mais plateia, e sem plateia o ator desmorona. Mas esse golpe é ainda mais profundo do que parece. Porque quando o empata escolhe a indiferença, ele não está apenas rejeitando o outro, ele está abraçando a si mesmo. Ele para de negar as próprias necessidades, para de viver em função do outro e decide existir em sua totalidade. Isso significa olhar para sua própria sombra, encará-la sem medo, reconhecer as feridas que tentou esconder. É um processo doloroso, porque exige atravessar memórias esquecidas, culpas antigas, vozes internas que diziam que amar era sempre se sacrificar. Mas é também libertador, porque nesse mergulho ele encontra aquilo que Jung chamava de individuação, a união entre luz e escuridão. O narcisista nunca está preparado para esse tipo de enfrentamento, porque ele não é externo, é interno. O segundo golpe não é uma batalha travada entre duas pessoas, mas um processo de morte e renascimento dentro do próprio empata. E nesse renascimento, o narcisista não encontra mais espaço para projetar sua sombra. O empata não absorve, não se deixa contaminar, não se curva. Ele simplesmente deixa de participar. E essa saída silenciosa é devastadora para quem sempre dependeu de atenção para existir. Você já percebeu como o silêncio pode ser mais ensurdecedor do que o grito? Como a ausência pode ferir mais do que a presença agressiva? Esse é o mistério do segundo golpe. Ele não precisa de palavras afiadas, de discursos, de vingança. Ele precisa apenas da retirada da energia que sustentava o outro. É como se o empata, ao recolher sua luz, deixasse o narcisista diante de um espelho escuro, um reflexo de sua própria miséria interior. E ninguém suporta encarar tanto tempo esse reflexo sem desmoronar. Aos olhos de Jung, o empata que chega a esse ponto se reconcilia com a totalidade de si mesmo. Ele deixa de ser metade, deixa de ser fragmento. Ao aceitar sua sombra, torna-se inteiro. E um ser inteiro não pode ser manipulado, porque já não teme ser partido. O narcisista, acostumado a lidar com fissuras, encontra um muro impenetrável. E esse muro não é feito de raiva, mas de serenidade. Uma serenidade tão firme que se torna inabalável. Esse é o paradoxo que o narcisista jamais compreende. O empata não o derrota pela violência, mas pela paz. O segundo golpe é o despertar dessa paz implacável, que não precisa atacar porque já venceu ao se retirar. Não é uma guerra, é uma rendição, mas uma rendição que liberta, não aprisiona. O empata farto, ao se permitir ser, destrói todas as máscaras que sustentavam o outro. E quando a máscara cai, o que sobra não é poder, mas desespero. E aqui a pergunta que queima como ferro em brasa. O que acontece com o narcisista quando perde sua principal fonte de controle? Ele se desmorona em silêncio, busca novas presas, ou finalmente é obrigado a encarar a si mesmo. Jung nos diria que, sem espelhos para projetar, a sombra do narcisista se torna insuportável. O empata, ao aplicar o segundo golpe, não apenas se liberta, ele obriga o outro a se encontrar com aquilo que sempre evitou. E esse encontro pode ser mais destrutivo do que qualquer confronto externo. O segundo golpe é, portanto, uma ruptura invisível, mas definitiva. Não há retorno depois dele. O empata, ao abandonar o ciclo, escreve uma nova história para si mesmo. Uma história que não precisa de aplausos, nem de justificativas. Uma história onde sua própria alma é o centro, não o palco dos outros. E é nesse renascimento que o perigo se torna real, porque quem já encarou sua sombra não teme mais nada, e nada é mais ameaçador para o narcisista do que alguém que já não tem medo.
O terceiro golpe não chega com estrondo, chega como um sussurro que muda o rumo do vento. Ele nasce quando o empata percebe que a sua dor não é um erro, mas uma bússola. Não é fuga, é retorno. Não é vingança, é reordenação. É quando a persona cai e o rosto verdadeiro respira pela primeira vez sem pedir licença. O narcisista, acostumado a domar cenários, não enxerga o movimento de placas internas. Apenas sente o chão ceder sob os pés e chama isso de traição. Mas o que ele nomeia como traição é, na verdade, o empata dizendo sim à própria alma. Este golpe vive no instante em que o empata abandona o instinto de explicar. Não há relatório, não há justificativa, não há vontade de convencer. Existe uma confiança quieta, quase mineral, de quem encostou a testa no fundo do poço e encontrou ali uma fonte. Jung chamava de função transcendente essa ponte entre opostos, e é essa ponte que o empata atravessa sem estardalhaço. De um lado, a compaixão que um dia foi excesso, do outro, a sombra que um dia foi exílio. No meio, um silêncio que não é vazio, é território sagrado. O terceiro golpe é a ruptura da hipnose. O empata percebe a coreografia das projeções como quem contempla um relógio aberto, vendo engrenagens que antes pareciam destino. É aqui que a sedução perde o brilho, que a culpa se mostra como corrente enferrujada, que o medo revela as mãos que o moldaram. A magia quebra quando você enxerga os truques. E ao ver o truque, o empata não precisa mais odiar o mágico. Ele apenas levanta e sai do teatro. Há algo de desconcertante em alguém que se senta dentro do próprio corpo como quem retorna ao lar. O narcisista tenta acionar velhos gatilhos, a urgência, a carência, o elogio envenenado, a promessa de um amanhã falseado. Mas o empata, agora ancorado, não responde. Responder seria regressar. Ele escolhe o atraso deliberado, a pausa sem medo, o olhar que não compra narrativas. E essa ausência de compra não é provocação, é cura. O vínculo que sustentava o labirinto se desfaz no ato simples de não correr. Se há um campo onde o terceiro golpe floresce, é o das sombras integrais. O empata deixa de se proteger da própria escuridão. Ele a examina como quem recolhe um pedaço de si caído no chão. O que antes parecia perigoso se torna ferramenta. A raiva não vira veneno, vira fronteira. A tristeza não vira abismo, vira rio. A solidão não vira deserto, vira trilha. A sombra, quando aceita, não sequestra, guia. E guiado por ela, o empata troca a necessidade de ser amado pela necessidade de ser inteiro. A inteireza é um idioma que o narcisista não fala. Ele conhece os dialetos da falta, domina as gramáticas do espelho, mas se perde diante de alguém que já não negocia a própria dignidade. O terceiro golpe é esse idioma encarnado. Não é um discurso, é presença. Não é uma tese, é pulso. O empata não ameaça, não dramatiza, não implora. Ele se torna uma superfície lisa, onde as garras não encontram onde prender. E o que uma vez não escorregava, agora cai. Você já percebeu como a clareza tem cheiro? Como a verdade muda a temperatura de um cômodo? Quando o empata respira a própria verdade, o ar ao redor se transforma. As promessas fáceis ficam com gosto de poeira. As manipulações soam como música desafinada. Os convites para o mesmo ciclo parecem cartas repetidas de um baralho viciado. E o corpo sabe. O corpo sempre soube. O terceiro golpe é o momento em que o corpo volta a ser oráculo e o empata volta a escutar. Jung dizia que os símbolos nos escolhem antes que possamos escolhê-los. O empata, no auge do cansaço, percebe que foi escolhido pelo símbolo da travessia. Não é à toa que a imagem do espelho retorna, não para refletir o outro, mas para devolver o rosto que a persona escondeu. O empata olha e não foge, vê as linhas, as cicatrizes, os trincos, os olhos ainda molhados. E ao reconhecer-se sem filtros, desfaz o feitiço que sempre o jogou nos braços de quem prometia validar uma metade. A metade morre,
o inteiro nasce. O terceiro golpe não corta para fora, corta para dentro. É uma cirurgia de si, feita a céu aberto enquanto a vida continua. O empata aprende a desativar antigos reflexos. Não corre quando é acusado, não se contorce quando é culpado, não se encolhe quando é ignorado. Ele passa reto por armadilhas que antes pareciam convites. A alma desaprende a língua da dependência e, no mesmo gesto, aprende a língua do limite. Quem vê de fora chama de frieza, quem vive por dentro chama de respeito. E então surge a pergunta que não encontra parede para bater e voltar. O que resta do narcisista quando o palco é desmontado, a plateia vai embora e a luz acende? Resta o que sempre houve, um vazio que o outro não pode preencher. O terceiro golpe não entrega ao empata a vitória sobre o outro. Entrega-lhe a vitória sobre o próprio enredo. A mudança de enredo muda os atores. Quem insistir em atuar com o script antigo ficará falando sozinho. Há, nesse ponto, uma espécie de paz assustadora. O empata não está acima, não está abaixo, não está contra. Ele está com a própria história, com o próprio corpo, com a própria sombra, com o próprio fôlego. Essa paz não é macia, é indestrutível. Não se negocia, não se explica, não se pede desculpa por existir. Diante dela, o narcisista tenta inventar novos jogos, mas todos nascem obsoletos. O terceiro golpe encerra a era das distrações. O que antes parecia destino revela-se hábito. E hábito, quando visto como hábito, pode ser deixado no meio do caminho. Talvez o segredo esteja aqui. O empata farto não precisa provar que mudou, porque a mudança já não depende de testemunhas. A si mesmo basta. E é esse basta que reverbera como trovão dentro de quem só sobrevive com aplausos. O narcisista pode correr, pode acusar, pode prometer, pode chorar. Tudo isso já foi visto, já foi sentido, já foi atravessado. A travessia consumou um nascimento. E o que nasce, quando nasce inteiro, não cabe mais em jaulas de seda. No final deste golpe, não há bandeira fincada, não há troféu erguido, não há hino tocando. Há um caminhar simples, um chão limpo, um horizonte de ar respirável. O empata não pisa leve para não acordar monstros. Ele pisa firme porque reconhece que os monstros eram peças de um quebra-cabeça interno. Ao recolocar as peças, a casa se reorganiza. O lar muda de endereço e, pela primeira vez, coincide com o próprio peito. Quem não sabe morar em si, estranha. Quem aprendeu, descansa. E se o narcisista tenta chamar de abandono aquilo que é escolha, o empata sorri com os olhos e segue, porque aprendeu que cuidados que custam a alma não são cuidado. Porque entendeu que amor que pede sacrifício de identidade não é amor. Porque viu, no fundo da própria sombra, uma chama antiga dizendo: eu estava aqui o tempo inteiro. O terceiro golpe é atender a essa chama. É soprar para dentro em vez de soprar para fora. É acender-se sem incendiar-se. É existir sem pedir perdão. E então, como um último gesto sem anúncio, o empata solta a corda. Não por raiva, não por cansaço apenas, mas por sabedoria. A corda cai, o jogo cai, os papéis caem. O narcisista, sem o puxar e o empurrar que davam sentido à arena, percebe que nunca lutou com o outro, lutou com o próprio vazio. E o vazio, quando não encontra quem o alimente, precisa finalmente se encarar. É aqui que o terceiro golpe cumpre sua missão. O empata não derrota o narcisista. O empata devolve o narcisista a si mesmo. Se você escuta com atenção, dá para ouvir o som de uma porta que se fecha sem fazer barulho. Não é exclusão, é contorno. Não é rancor, é direção. Não é adeus, é eu. E esse eu, depois de tanto, não é estreito nem vaidoso. É uma presença austera e plena, fruto de uma psique que se reconheceu inteira. Jung chamaria de contato com o centro. Nós chamamos de volta para casa. E quem volta para casa descobre que a maior proteção sempre esteve onde menos procurou, no pacto íntimo de não se abandonar. O quarto golpe não é dado pela mão, mas pelo olhar. É aquele instante em que o empata, antes habituado a baixar a cabeça diante do peso da culpa, ergue os olhos e enxerga o narcisista sem véus, sem ilusões, sem adornos.
Não há mais fascínio, não há mais encantamento, não há mais medo. Apenas um reconhecimento frio, quase clínico. A percepção de que o trono era feito de papel, a coroa de vidro e a realeza, apenas um disfarce. Esse olhar não acusa, não fere, não grita, ele revela. E a revelação, como Jung dizia, é sempre mais perigosa do que qualquer confronto externo, porque uma vez que a verdade é vista, não pode ser esquecida. O quarto golpe nasce da visão nua. O empata cansado já não se deixa hipnotizar pelos jogos de espelho. Ele enxerga cada manipulação como uma engrenagem gasta, cada palavra ensaiada como um eco repetido, cada gesto de poder como uma máscara mal colada. E é justamente essa clareza que desarma o narcisista, porque ele vive do engano, da distorção, da cegueira, e quando percebe que o outro vê através dele, que não há mais palco onde encenar, sente o peso de sua própria fragilidade. O predador só existe enquanto a presa acredita no disfarce. Quando o disfarce cai, sobra apenas um homem em ruínas. Mas o mais inquietante é que essa visão não precisa de linguagem. O empata não precisa dizer nada. O silêncio, unido ao olhar, cria uma atmosfera insuportável. É como estar nu diante de um espelho que não quebra. O narcisista tenta reverter, tenta gritar, tenta rir, tenta manipular, mas nada funciona, porque o empata já não reage. E o não reagir é um espelho ainda mais cruel, pois reflete não apenas quem o narcisista é, mas quem nunca conseguiu ser. Esse é o quarto golpe. A devolução sem esforço, o reflexo sem filtro, o reconhecimento sem fuga. O empata aprende nesse estágio que a verdadeira força não está em lutar contra, mas em sustentar o olhar sem tremer. Esse olhar é ponte para dentro de si mesmo, é a afirmação de sua existência, é fronteira invisível que não precisa ser defendida. Jung dizia que enfrentar a sombra é encará-la até que perca o poder. O quarto golpe é exatamente isso, encarar o outro até que a imagem se esvazie e a sombra perca a capacidade de dominar. Não é guerra, é visão. Não é explosão, é clareza. Esse golpe é letal, porque não pode ser combatido com armas comuns. O narcisista pode usar 1000 estratégias, mas nenhuma delas apaga a visão que já se instaurou. É como tentar convencer alguém de que a noite é dia enquanto o sol brilha no céu. A verdade, uma vez vista, não precisa ser defendida. Ela se sustenta por si mesma. E o empata farto já não discute, já não tenta justificar. Ele apenas sabe. E esse saber, silencioso e impenetrável, é uma muralha que o narcisista jamais atravessa. Você já sentiu como a clareza pesa? Como um único instante de verdade pode ser mais pesado que anos de engano. Esse é o peso que o quarto golpe carrega. Ele não precisa de ruído, não precisa de força física, não precisa de ataque. Ele é o simples peso do real. E o real, quando cai sobre quem sempre viveu de ilusão, é insuportável. O narcisista pode até resistir por um tempo, mas o olhar do empata, firme, sem raiva, sem piedade, funciona como um raio que ilumina as rachaduras. E uma vez iluminadas, as rachaduras não podem mais ser ignoradas. Esse é o paradoxo. O quarto golpe não destrói para fora, destrói para dentro. Ele implode a narrativa, arranca as bases do teatro, desfaz as paredes de fumaça. O narcisista, privado da ilusão de controle, se vê diante de si mesmo, e nada é mais aterrorizante para ele do que esse encontro. Porque não há como manipular o espelho, não há como enganar a clareza, não há como fugir do olhar que já não se curva. O empata, ao sustentar esse olhar, se torna guardião de uma verdade que não precisa ser dita. E aqui surge a inquietação maior. O que acontece quando alguém que sempre viveu de disfarces perde todos de uma vez? O empata, ao aplicar o quarto golpe, não busca vingança, mas o resultado é devastador. O narcisista perde o palco e a plateia, perde as máscaras e os jogos, perde a segurança de se esconder atrás da ignorância do outro. E quando tudo isso cai, o que resta é apenas um ser humano despido, frágil, vazio.
O empata não precisa derrotar. O narcisista se derrota sozinho ao ser visto. Esse é o segredo sombrio do quarto golpe. O olhar que não apenas vê, mas obriga a ser visto. O empata não precisa se levantar, não precisa gritar, não precisa provar nada. Sua simples presença, firme e lúcida, é suficiente para desmontar o império das ilusões. E nesse instante, o narcisista entende, ainda que tarde demais, que nunca teve poder real. O poder estava na crença do empata. E o empata, agora desperto, já não acredita. O quinto golpe não vem do corpo, não vem da palavra, não vem sequer do olhar. Ele vem do vazio que se abre quando o empata enfim desaparece do jogo. Não se trata de sumir fisicamente, mas de retirar toda a energia que mantinha o ciclo respirando. É um corte invisível, mas absoluto. A corda que sustentava a marionete é solta, o tabuleiro é abandonado e o narcisista se vê sozinho em um palco iluminado demais, falando para um público que já não existe. O quinto golpe é a retirada definitiva da atenção. E a atenção sempre foi o alimento, o oxigênio, o território de poder. Sem ela, o castelo desmorona em silêncio. Esse golpe é o mais devastador porque não deixa restos para o narcisista agarrar. Não há mais argumento para rebater. Não há mais emoção para manipular. Não há mais presença para corroer. Há apenas ausência. E a ausência, nesse ponto, não é indiferença, é exílio. O empata não apenas deixa de responder, ele deixa de ser disponível. Ele deixa de oferecer até mesmo o espaço onde o narcisista poderia projetar suas dores. É como um espelho que se desfaz em névoa, e o outro, acostumado a viver refletido, se vê mergulhado em um nada que o devora por dentro. Carl Jung dizia que a individuação é o processo de se tornar quem realmente se é, integrando a sombra e a luz em um só corpo. O quinto golpe é a manifestação dessa individuação. O empata, após atravessar todos os labirintos, não se torna frio, não se torna amargo, não se torna vingativo. Ele se torna inteiro, e a inteireza é insuportável para quem só sabe se alimentar do fragmentado. O narcisista, diante de um ser que já não precisa dele, não encontra fresta, não encontra espaço, não encontra brecha. É como tentar prender o vento em correntes. O vento não resiste, não foge, apenas continua a ser vento. A grandeza desse golpe é que ele não precisa ser anunciado. Não há explosão, não há final grandioso, não há teatro. Há apenas a vida retomando seu curso natural. O empata, antes prisioneiro da compulsão de salvar, agora anda com passos leves, respira com pulmões próprios, constrói caminhos que não têm a marca do outro. E essa naturalidade é o que mais fere, porque o narcisista percebe com horror que nunca foi essencial, nunca foi indispensável, nunca foi rei. Foi apenas um personagem temporário em uma história que já não lhe pertence. Mas o quinto golpe carrega também um risco profundo. Ele exige do empata coragem para não voltar atrás. Porque o narcisista sempre tentará reabrir a porta, sempre buscará brechas, sempre inventará novos enredos para chamar de volta. É aqui que a tentação é maior, porque as cordas do passado ainda vibram, as memórias ainda ecoam, e o coração pode ser puxado pela nostalgia daquilo que parecia amor. Mas o empata desperto sabe que nostalgia é apenas o perfume da prisão. Ele respira fundo, olha para a própria sombra e escolhe permanecer inteiro. Essa escolha é o verdadeiro quinto golpe. Você já sentiu o silêncio que vem depois de uma tempestade? Esse silêncio não é ausência, é renascimento. O quinto golpe é isso, o instante em que o empata percebe que a vida existe além do ciclo, que o horizonte sempre esteve lá, esperando, mas só podia ser visto depois da libertação. É um silêncio cheio de significado, um vazio grávido de possibilidades. Para o narcisista, é a morte do jogo. Para o empata, é o nascimento de si mesmo.
E nesse ponto final, não há mais guerra. O empata não precisa vencer porque já não joga. O narcisista não pode perder porque já não há disputa. O que resta é um corte definitivo entre dois mundos, o da ilusão que se alimenta de vaidade e o da realidade que se alimenta de inteireza. O quinto golpe é essa travessia, uma travessia sem volta, onde o empata se reconhece como sujeito da própria vida e não como sombra de outro. E é exatamente nesse reconhecimento que mora o perigo, porque nada é mais ameaçador para quem depende de controle do que alguém que finalmente aprendeu a ser livre. E agora, depois de atravessar labirintos de espelhos e silêncios, você talvez perceba que nada do que foi dito aqui fala apenas do empata ou do narcisista. Fala de você. Fala do instante em que sua alma cansada já não aceita ser moldada por vozes externas e decide pela primeira vez respirar no próprio ritmo. Carl Jung dizia que só quando olhamos para dentro é que descobrimos quem realmente somos. Talvez seja isso que está acontecendo neste momento em você. Um olhar novo, um despertar que não pede permissão. Há uma força estranha no cansaço, uma potência escondida no esgotamento. Quando a paciência acaba, o que sobra não é fraqueza, é revelação. É como se todo o peso acumulado se transformasse em chama, iluminando caminhos que você nunca ousou percorrer. Essa luz não queima para fora, queima para dentro, mostrando cada fresta, cada sombra, cada ferida que você um dia acreditou precisar esconder. E, no entanto, ali está a sua verdadeira força. Não em negar o que dói, mas em abraçar o que é. Você sente que algo mudou, ainda que não saiba nomear. É como uma música que não termina, mas continua vibrando no ar depois da última nota. Uma melodia que não pede atenção, mas insiste em existir dentro de você. Essa é a marca do despertar, quando o som já acabou, mas o silêncio continua cantando. O que foi visto não pode ser desvisto. O que foi sentido não pode ser apagado. O narcisista, neste ponto, já não importa. O palco dele é pequeno demais para conter a imensidão que se abriu diante de você. A verdadeira batalha nunca foi contra o outro, sempre foi contra o hábito de se esquecer. E agora, pela primeira vez, você sente o peso de estar inteiro. Esse peso não oprime, sustenta. Ele dá chão, ele dá raiz, ele dá horizonte. Não há vitória porque não há mais guerra. Não há derrota porque não há mais campo de batalha. Há apenas o reconhecimento de que você não precisa mais lutar por espaço em nenhum coração. O espaço já estava dentro de você desde o início. O que parecia cárcere sempre foi apenas porta fechada. E portas se abrem, sempre se abrem. A pergunta que ecoa agora não é sobre o outro, é sobre você. Quem você decide ser depois desse silêncio? Que rosto você escolhe mostrar ao mundo quando não há mais medo de cair? Que passos você ousa dar quando descobre que o chão nunca foi o inimigo? Talvez você perceba que já não precisa de respostas imediatas, porque a jornada não exige pressa, exige presença. Carl Jung nos lembrava de que aquilo que negamos em nós mesmos retorna com força, mas aquilo que aceitamos se transforma em sabedoria. Você não precisa mais negar nada, nem sua sombra, nem sua dor, nem sua luz. Tudo é parte da mesma inteireza que agora pulsa em você. E nessa inteireza não há espaço para correntes. Há apenas liberdade. Sinta agora como se o mundo respirasse junto com você. Como se cada palavra dita aqui tivesse plantado uma semente no fundo da sua alma. Não tente arrancá-la, não tente acelerá-la. Apenas permita que cresça no tempo certo. Um dia, sem aviso, você vai se surpreender com a flor que nasceu desse silêncio. Talvez essa seja a maior verdade. Ninguém pode roubar de você aquilo que você já decidiu ser. A força não está em resistir ao outro, mas em escolher a si mesmo, vez após vez, sem medo, sem vergonha, sem culpa. O empata-farto não é um monstro, não é um vingador, é apenas alguém que aprendeu a voltar para casa. E talvez agora seja a sua vez de voltar. E se estas palavras tocaram algo em você,
Não deixe que morram aqui. Dê-lhes continuidade. Deixe seu comentário. Compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir. Inscreva-se para caminhar junto nessa jornada, porque cada gesto de continuidade é também um gesto de renascimento. O eco não termina no silêncio. Ele vive em você. E a cada vez que você retorna, esse eco se transforma em voz.